passamos para fazer faculdade de física no CDM. A nossa vida é uma vida muito bem encaminhada e minha mãe sempre foi a nossa maior inspiração. O Fantástico conversou com exclusividade com parentes de Érica e Paulo Roberto para entender quem é ela, quem era ele e o que a família tem a dizer. Ela não percebeu que ele estava morto. Na última terça-feira. Em respeito à memória de Paulo Roberto, não vamos mostrar o rosto dele nas imagens do dia 16 de abril. As imagens inéditas dentro da agência bancária mostram os momentos antes de Érica ser atendida. Érica chega conduzindo o tio com a cabeça caída. Tadinho. Ela se senta e passa a sustentar a cabeça de Paulo Roberto com a mão. Neste momento, Érica parece conversar com o tio, mas os movimentos da cabeça dele são feitos pela mão dela. Com um papel, ela toca no rosto dele. Érica sustenta a cabeça de Paulo Roberto por 2 minutos e meio. E quando retira a mão para mexer na bolsa, a cabeça dele cai. Em seguida, ela é chamada e empurra a cadeira. A cabeça de Paulo Roberto fica caída o tempo todo. Érica conversa com uma funcionária e sai para ir ao banheiro. Demora 6 minutos. Durante esse tempo, a funcionária passa a segurar a cabeça de Paulo Roberto. A sobrinha volta com um copo de água e dá um pouco pro tio. Não há nenhum movimento dele. Depois disso, a gravação que o país todo já viu. A Cristina, quando me dá mais dor de cabeça, tem que ele tá fora, não sei no outro lado. Eu acho que ele não tá legal. Sim. Ele não tá bem, não. Tá assistindo alguma coisa, mas ele não diz nada. Agora voltamos a exibir imagens inéditas. Logo depois da tentativa de assinar o empréstimo, Érica volta a se sentar e continua sustentando a cabeça do tio. Aqui, a sobrinha apoia a cabeça dela na dele por alguns instantes. Na sequência, os dois são levados para uma sala reservada. No trajeto, quem sustenta a cabeça de Paulo Roberto é funcionário do banco. Na sala, seguranças da agência retiram Paulo Roberto da cadeira. A funcionária faz massagem cardíaca numa tentativa de reanimá-lo. O Fantástico conversou com a profissional, que não quis ser identificada, mas contou num áudio como foram aqueles momentos. Eu falava, o senhor está me ouvindo? Nada, não tinha nenhuma reação, um sentimento de potência, mesmo fazendo tudo aquilo que estava ao meu alcance, tudo o que eu espero é esquecer. A equipe do SAMU chega e a agência é esvaziada. O médico que fez o atendimento disse à polícia que quando chegou, Paulo já estava morto e que apresentava livores, manchas de sangue acumuladas em áreas do corpo que geralmente aparecem 2 horas depois da morte. Érica de Souza Vieira Nunes foi presa em flagrante e durante a semana teve a prisão convertida em preventiva. No depoimento à polícia, Érica disse que percebeu que o tio parou de responder no momento em que ele recebeu atendimento dos funcionários da agência bancária. Ela sabia que ele estava morto, porque desde a hora do choque, como eu disse, a cabeça dele está solta. E a partir dali, ele já não dá mais sinais nenhum. Então ela passou horas fazendo aquilo, e o que dá mais certeza ainda é a simulação dela de estar conversando com ele, de fazer com que os outros acreditem que ele estava vivo, mesmo ela não tendo qualquer tipo de resposta dele. A defesa técnica entende, até depois de algumas conversas com a senhora Érica, de que realmente ela não aceitou. É a questão da negação de que ele poderia realmente estar desfalecido, morto naquele momento. Até pela conversa com ele. Paulo Roberto era tio de Érica. Ele tinha 4 irmãos que vivem fora do Rio, mas quase nunca se viam. Tio e sobrinha moravam juntos nesta casa em Bangu, na zona oeste da cidade, com 3 dos 6 filhos dela. A caçula, de 14 anos, tem problemas neurológicos. Paulo morava com a família havia 15 anos. Neste vídeo, feito no fim do ano passado, ele canta ao lado do ex-marido de Érica. O seu Paulo Roberto não deixou herdeiros. Ele não teve filho, ele nunca se casou. Teve sim companheiras, mas família Era essa aqui. A família foi essa que acolheu ele
e que ele viveu bastante tempo. Ele era motorista de ônibus, uma excelente pessoa, porém tinha essa dificuldade na relação com álcool. A família afirma que a saúde dele piorou por causa de complicações com a bebida. A casa onde a família mora tem 2 andares. Aqui em cima são cozinha, banheiro, esta sala e 3 quartos. Os parentes afirmam que o Paulo Roberto, o tio Paulo, vivia num desses quartos. Este aqui, ó. Tem cama, o armário, que ele ocupava a parte. Aqui estão as roupas que pertenciam a ele, os remédios e a fralda que ele usava. A casa, lá embaixo, tem mais um cômodo. É uma garagem que estava sendo usada pelo Paulo Roberto, mas a família diz que apenas nos últimos dias. Porque ele estava muito debilitado, já não conseguia mais andar normalmente, muito menos descer essa escada. Por isso, a família diz que durante o dia ele estava ficando aqui nessa garagem, que tinha alguns móveis para ele usar. O local que não tem piso foi modificado ontem. Os filhos de Érica disseram que decidiram tirar tudo depois da liberação do corpo para o enterro. Estas imagens, feitas na sexta-feira, mostram como estava o lugar até um dia antes. Havia uma cama ali, um vaso sanitário solto, uma estante pequena e uma mesa de plástico. Mas a Érica, por não ter um vínculo empregatício, ela é que mais protegia ele. Então ele ia lá, tio, você já almoçou? Tio, você quer comer alguma coisa? E era isso. Ele subia a escadaria dela e ela dava alimentação para ele. Paulo Roberto vivia sem nenhuma renda até agosto do ano passado, quando passou a receber um benefício do governo federal para idosos com mais de 65 anos e de baixa renda, o LOAS. O valor é de um salário mínimo. A família diz que foi ele que fez o empréstimo. O dinheiro seria usado para melhorar o espaço que ocupava na parte de baixo da casa de Érica. O pagamento dos R$17 mil seria em 7 anos, com parcelas mensais de R$423, descontados do benefício dele. A família apresentou à justiça este documento para comprovar que o pedido do empréstimo foi no dia 25 de março. O ex-marido de Érica, que é pedreiro, diz que conversou com ela sobre a obra. Dei o orçamento para ela, todo o material, ela queria fazer, colocar o piso. Inclusive, ela falou para mim que queria pintar, queria comprar alguns tecidos do lado, geladeira, uma televisão nova para poder deixar lá para ele, uma cadeira de roda, uma cama mais confortável para que ele se sentisse melhor. O empréstimo seria liberado depois da assinatura de Paulo Roberto. No último dia 8, ele foi internado com pneumonia nesta unidade de saúde. Recebeu alta uma semana depois, no dia 15. Nesse mesmo dia, Érica saiu com o tio de casa. Essas imagens mostram que os dois foram até um shopping onde fica a agência do banco que, segundo a família, tinha concedido o empréstimo. A advogada informou hoje que Érica foi com ele até lá para sacar o dinheiro, mas foi avisada que teria que fazer isso em outro banco. Depois, os dois saem do shopping. Voltam 1 hora depois. É quando dá para ver que Paulo Roberto encosta uma das mãos na porta da entrada do shopping e conversa com uma pessoa. A polícia diz que vai investigar se há outros empréstimos no nome dele. Isso nós vamos levantar, porque nós vamos fazer uma consulta formal para que informe todas as solicitações de empréstimo que foram feitas por ele, seja concretizado ou não. No dia seguinte, Érica e Paulo Roberto saíram de novo de casa. Foi o dia em que ele morreu. O irmão dela chegou pouco antes deles chamarem um carro por aplicativo. Tinha acabado de estar tratando dele, né? Tinha passado o talco nele, colocado a fralda nele. Eu cheguei no final do trato, né? Eu só ajeitei ele na cama, inclusive... Vou falar com ele? Sim, estava bem, estava com os 2 olhos bem abertos, né? Falou comigo, eu falei, ei, Tim, como é que tá? Tá tudo bem, Tim? Estava fraco, debilitado, né? Isso era notório. E depois eu fui embora. Eu não fiquei, né? Fui embora, isso foi por volta de meio-dia 20, meio-dia 25. Ela falou que eu... Não soube que ela ia ao banco, eu não soube. Érica pediu a ajuda de um mototaxista para colocar o tio na parte da frente do carro. O mototaxista disse em depoimento que quando pegou o Paulo, conseguiu perceber que ele ainda respirava e tinha força nas mãos.
Érica e o tio voltaram ao shopping que tinham visitado no dia anterior. Quando chegaram no estacionamento, ela pegou uma cadeira de rodas para colocar o tio. O motorista que levou os dois disse à polícia que no momento em que Érica estava tirando o Paulo do carro, ele chegou a segurar a porta. Em princípio, ele está realmente vivo de casa. Isso foi narrado por testemunhas. Aí a gente vê que ele chega vivo, mas porém não com um comportamento normal no shopping. O médico legista Fernando Esperati analisou as imagens. Eu acho que ele estava desidratado, faltava água para Quando ele. chegou ao estacionamento. Água, um suquinho de laranja, sabe? Algumas reações, alguns sinais vitais dele ainda. Significa que ele ainda tinha algum tônus muscular, ele conseguia ainda, mesmo que de uma forma precária, mesmo bastante debilitado, ele conseguia ainda apoiar o seu pescoço e o seu corpo, mesmo que parcialmente. Quer dizer, ali ele está vivo. Ali ele está vivo. Do estacionamento, Érica segue com o tio para dentro do shopping. Entra numa loja, deixa o tio do lado de fora, imóvel. Vai até uma cafeteria com ele. Enquanto mexe na bolsa, o tio continua sem nenhum movimento. Ela levanta e vai até uma agência bancária. Depois retorna e segue com ele. A próxima imagem é Érica empurrando a cadeira de rodas do lado de fora do shopping, já na calçada, em direção ao banco. Paulo Roberto está com a cabeça caída para trás. Para entrar no banco por uma porta lateral, Érica começa a sustentar a cabeça do tio com uma das mãos. O perito criminal Nelson Massini também analisou as imagens e diz que não vê sinais de que Paulo Roberto estivesse vivo desde que chegou ao shopping. O que se pode concluir é que desde o momento em que ele é retirado do carro, colocado na cadeira, levado na presença da atendente do banco, com todos aqueles momentos intercalados, em nenhum momento ele teve qualquer Reação. mobilidade. Não teve nenhuma reação vital. Não há nada que possa dizer que ele estava vivo. Nada que ele possa comprovar que ele estava vivo. O laudo do IML apontou que a morte foi provocada por broncoaspiração de conteúdo estomacal e falência cardíaca. Mas foram pedidos exames complementares para saber se ele pode ter sofrido algum tipo de intoxicação. A perícia não é conclusiva sobre a hora da morte e diz que Paulo Roberto pode ter morrido entre 11h30 da manhã e 2h30 da tarde. Foi nesse intervalo que sobrinha e tio saíram de casa e entraram na agência bancária. Por que você acha que sua mãe não percebeu que o seu tio tinha falecido? A minha mãe, ela, por muitas vezes, algumas vezes, ela tentou suicídio. Ela vem passando por momentos difíceis, vem passando por transtornos psiquiátricos, já tem acompanhamento psicológico, psiquiátrico. Esse remédio, por muitas vezes, causava alucinações, causava transtornos. A família apresentou relatórios médicos assinados por psiquiatras que a atenderam pelo plano de saúde da família. Em 2022, o médico pede internação psiquiátrica da paciente. Diz que ela é dependente de sedativos e tem quadro de depressão, pensamentos suicidas e alucinações auditivas. No ano passado, outro psiquiatra também pede a internação por dependência de sedativos e hipnóticos. Uma pessoa que tem problema psiquiátrico, ela pode não entender que o tio está morto. Mas certamente ela também não ia entender que tinha que pegar o dinheiro. A pessoa não pode ter uma consciência seletiva. O caso mal começou, já está se tendo uma punição anterior a uma decisão de uma sentença, ou seja, está sendo punida antes mesmo de ser condenada, se é que vai ser condenada. Paulo Roberto foi enterrado ontem, num cemitério em Campo Grande, bairro vizinho de Bangu. Na despedida, todos os parentes ligados a Érica. Os irmãos dele não foram. Eu gostaria que as pessoas fossem mais sensíveis com a situação que nós estamos vivendo. Nós estamos enfrentando a perda do nosso tio e esse grande mal-entendido com a nossa mãe. O meu filho foi lá e viu ele vivo, o motoboy botou ela no carro, ajudou, já fez o depoimento, estava vivo, aí morre no meio do caminho, morre não sei aonde, né? Aí é assassina, é criminosa. Érica foi indiciada por tentativa de furto mediante fraude e por vilipêndio, que é o ato de menosprezar o cadáver de uma pessoa.
Ela está presa no complexo penitenciário de Bangu. A defesa entrou com um pedido de revogação da prisão preventiva, mas não há prazo para a justiça dar uma resposta.